Oi, pessoal. Meu nome é Denis Castanheira. Eu sou professor de língua portuguesa da Universidade Federal Fluminense e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Funcionalismo e Ensino de Gramática na Escola: Teoria, Temas e Métodos. O meu objetivo com este trabalho, com esta apresentação, que também será divulgada por meio, do capítulo publicado no livro do evento, é discutir possibilidades teóricas, metodológicas, analíticas para o tratamento da gramática numa perspectiva funcionalista na escola. Bom, inicialmente eu quero pontuar que o funcionalismo linguístico é uma abordagem que ainda é pouco articulada ao ensino de gramática e ao ensino de língua portuguesa de maneira geral. Sobretudo se a gente for comparar com outras perspectivas, como a linguística textual, a análise do discurso e a sociolinguística variacionista. O funcionalismo linguístico pode ser definido, como um rótulo bastante amplo, porque envolve diferentes perspectivas. Aqui, especificamente, nesta apresentação e no trabalho que eu desenvolvi, o meu foco é o funcionalismo de vertente norte-americana. Bom, falando um pouquinho sobre essa abordagem funcionalista, é uma abordagem que tem diferentes teóricos no Brasil e fora do Brasil bastante relevantes, como Bybee, Hopper, Trogot, etc. Cunha Costa e Cesário, 2015, defendem que essa abordagem é uma teoria que tem alguns pressupostos fundamentais, como, por exemplo, gramaticalização, iconicidade, informatividade, planos discursivos, marcação, ideias, perspectivas, pressupostos que nós discutimos, vemos e debatemos em vários textos da área. Essa abordagem é muito produtiva, teoricamente, já foi discutida em vários materiais de perspectiva revisional e também perspectiva empírica, por meio de diferentes fenômenos do português e de outras línguas. Porém, quando a gente fala do ensino, ainda é pouco discutida. Então, o capítulo visa apresentar algumas possibilidades de temática e tratamento dos elementos gramaticais do ensino básico. Então, algumas perguntas que ficam, quais temas estudar, como fazer, quais estratégias adotar, quais estudos já foram desenvolvidos, onde buscá-los. Esses são alguns dos pontos que a gente vai discutir aqui nessa apresentação. O funcionalismo linguístico é uma abordagem, como eu falei, bastante ampla. Especificamente o funcionalismo norte-americano, vinculado ao ensino, vem sendo discutido por alguns autores, como, por exemplo, Oliveira e Wilson, 2015, que defendem que, para a adoção de uma abordagem funcionalista no ensino, a gente precisa adotar uma perspectiva baseada no uso, o que implica descrição, análise e discussão de exemplos reais, ou seja, a gente se pautar em textos reais, em exemplos para análise morfológica, sintática, morfossintática, contextualizados, e não apenas em frases soltas. Isso significa que adotar uma abordagem funcional no ensino é necessariamente considerar um olhar voltado para a gramática no texto. Conforme Cunha e Tavares, 2016, é com base em diferentes textos de diferentes tipos que a gente incentiva os alunos a pesquisarem as regularidades do funcionamento da língua, ou seja, por meio de textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos, a gente vai conseguir construir, de fato, um aluno que tenha interesse em buscar variados textos e também explorar esses textos, porque ao ler diferentes textos, ao conhecer diferentes textos, ele vai conhecer também diferentes universos textuais, discursivos, e naturalmente vai sendo instigado pelo professor a observar esses textos de uma maneira mais acurada. Bom, diante disso, é importante a gente pontuar que esses diferentes padrões, gêneros, tipos, suportes, domínios, são utilizados de maneira natural e constante pelos alunos, ok? E a escola vai naturalmente ampliar esse inventário textual.
Então, trabalhar a gramática de maneira contextualizada é algo muito importante, principalmente diante do conceito de prática de análise linguística semiótica, que já vem sendo discutido desde os estudos de Gerald na década de 80 e também tem sido repensado e ampliado em outros trabalhos desenvolvidos por autores mais recentemente, como, por exemplo, Márcia Mendonça, Leonor Werneck dos Santos, Maria Auxiliadora Bezerra e outros. O ensino, né, nessa perspectiva da análise linguística, envolve o trabalho com a gramática de maneira contextualizada, a partir dos efeitos de sentido, e tem bastante eco nas diretrizes oficiais, sobretudo os parâmetros curriculares nacionais, os PCN, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Santos e Lebler, 2021, por exemplo, apresentam alguns caminhos de abordagem por meio de diferentes olhares e opções pedagógicas e metodológicas também. Nós esclarecemos, porém, que esse conceito não é um conceito funcionalista, mas que pode ser ligado à abordagem funcional. Né? Para a gente fazer práticas de análise linguística, a gente precisa considerar um arcabouço amplo. E aí eu destaco alguns pressupostos fundamentais, né? Iconicidade, informatividade, marcação, gramaticalização, transitividade, que são alguns dos pressupostos fundamentais dessa abordagem funcionalista, né? A iconicidade é a relação natural entre forma e função, a informatividade é a ligação entre as informações que os interlocutores compartilham ou julgam compartilhar, a marcação é a saliência de uma determinada forma em relação à outra, a gramaticalização é o processo em que formas lexicais se tornam gramaticais ou gramaticais ainda mais gramaticais, e a transitividade envolve critérios sintáticos semânticos que indicam diferentes ângulos da ação de transferência. Nesse sentido, a transitividade envolve mais do que a análise do verbo, mas de toda a oração, de todo o contexto. E aí a gente cita, dentre outros autores, Cunha Costa Cesário, 2015. Como a gente pode aplicar esses conceitos ao ensino? A iconicidade é um conceito que a gente pode pensar na sistematização da relação forma e função por meio dos padrões estruturais e pragmáticos. A informatividade pode ser ligada à sistematização da novidade expressa pelos elementos. A marcação, pela comparação de formas gramaticais para a verificação de qual é mais marcada. A gramaticalização, pelo debate das mudanças categoriais. E a transitividade, pela discussão da transitividade para além do verbo de maneira gradual. Isso porque o funcionalismo não considera a abordagem gramatical de maneira estanque, de maneira binária, mas sim de maneira gradual, por meio de contínuos, de contínua categoriais. Outra aplicação do funcionalismo ao ensino é a abordagem sociocognitivista, por meio dos processos cognitivos de domínio geral de Bybee. Nesse sentido, a gente destaca 4 desses processos: categorização, encadeamento, analogia e memória rica. A categorização está ligada à organização dos elementos gramaticais em relação a traços mais ou menos prototípicos, e aí existem membros que são marginais e outros protótipos. O encadeamento, que é a sequência de unidades que são concebidas como um todo na construção de outras mais complexas. A analogia, que está ligada à criação de palavras ou expressões. A memória rica está ligada à estocagem mental da experiência linguística. E esses conceitos também podem ser relacionados ao ensino de língua portuguesa. Então, a gente pode ter, por exemplo, né, a categorização. O que é a categorização? A categorização relacionada ao ensino pode-se dar por meio da sistematização da gradualidade dos elementos como membros com todas ou apenas algumas características da categoria que pertencem. O encadeamento, a discussão dos termos de maneira integrada, a analogia ao debate das novas formas, e a memória rica, a discussão da ampliação vocabular e do uso de elementos de conexão. Temas e métodos. Então, que temas a gente pode investigar diante disso? Que métodos a gente pode usar? Primeiro, é importante a gente dizer que
é importante que a gente consiga revisitar trabalhos já desenvolvidos sobre a temática que a gente vai escolher. Então, assim, para isso a gente pode recorrer a diferentes plataformas, como a plataforma Cielo e o Google Acadêmico, e os repositórios das universidades, né? E, inclusive sites como, por exemplo, o Prof. Letras, e sites de outros programas. E aí a gente pode escolher diferentes fenômenos, como, por exemplo, ordenação de adverbiais temporais, que a gente vai considerar gramaticalização, iconicidade, marcação, transitividade. E podemos pesquisar trabalhos como Costa Nunes e Lote de Sá. Ordenação de adverbiais modalizadores, podemos considerar processos como analogia, encadeamento, entre outros, e podemos considerar trabalhos como Moraes Pinto e Alonso, 2012, e Castanheira, 2017. Outros temas são ordenação do sujeito em relação ao verbo, uso de sintagmas nominais com papel resumitivo, reorganização do quadro pronominal e multifuncionalidade de conectivos. Então, considerando essa lista panorâmica e com diferentes abordagens que a gente pode dar a partir de múltiplos pressupostos teóricos, algumas estratégias são, inicialmente, observar os padrões formais e funcionais do fenômeno, selecionar textos adequados diante do que será discutido e elaborar questões de análise linguística semiótica para entrada, abordagem e sistematização do tema. É evidente que não há como trabalhar um fenômeno em perspectiva funcionalista sem considerar o contexto, então a gente precisa selecionar textos adequados, né? Porque escolher textos errados pode comprometer o trabalho a ser feito. Isso evidencia que existem contextos típicos a serem considerados, ou seja, essa seleção é crucial. E aí, quais textos podem ser selecionados? Para adverbiais temporais, notícia, reportagem, modalizadores, artigo de opinião, editorial, sujeito, ordenação do sujeito, editorial, notícia, uso dos SNs, entrevista, relato, reorganização do quadro pronominal, diário de viagem, história em quadrinhos, multifuncionalidade de conectivos, artigo de opinião, roteiro de cinema, etc. Então, pessoal, diante disso, a gente pode perceber que esse tema é bastante produtivo e que exige diferentes estratégias. Os documentos oficiais são grandes aliados nesse sentido. Oliveira e Cesário evidenciam que os PCN, por exemplo, adotam, de alguma maneira, uma abordagem funcionalista e que outras relações, né, nesses documentos também podem ser vistas. Moraes Pinto e Alonso, 2012, por outro lado, defendem que a categorização envolvida na temática das classes de palavras é radial e fluida, e isso precisa ser considerado na escola. Então, mais recentemente, com a publicação da BNCC, isso tudo se torna ainda mais evidente, ainda mais discutido, tendo em vista o grande papel do texto como elemento central, né, e todas as outras temáticas típicas da BNCC. Isso acontece, inclusive, em exames de vestibular, como apontam Castanheira e Lote de Sá, 2022, que demonstram, né, que o funcionalismo na sala de aula já está presente de várias formas. Então, diante disso, nós podemos concluir que o funcionalismo norte-americano é uma abordagem teórica produtiva para a abordagem escolar e que é importante que a gente consiga, né, formar mais pessoas trazendo essa ideia, trazendo essas perspectivas por meio de formação continuada, formação das licenciaturas, né, que é preciso que os docentes adotem estratégias claras, priorizem a exploração da língua em uso, e que para isso a gente pode analisar materiais didáticos, propor atividades, discutir relação dos documentos oficiais com o funcionalismo, transpor estratégias didáticas e também efetuar intervenções. Com isso, a gente defende que as pesquisas funcionalistas precisam discutir mais o ensino de língua portuguesa e, para tanto, devem ser repensadas de maneira sistemática, visando a educação básica e considerando, claro, os autores consagrados e suas pesquisas, mas também associando isso com a prática pedagógica. Essas são algumas das nossas referências. E eu agradeço a todos pela atenção. Agora eu vou encerrar a gravação, pessoal.